Lefi Suede Ayaulela Mema, fiel é Deus, aleluia, amém? O nosso tema hoje é pesquisa. Por quê? Não é teoria. Por que eu digo isso? Eu vejo que papagaiamente alguns reproduzem e não pesquisam, como a gente vai tomar como base o texto de capítulo 5 de João, do versículo 37 a 47, que é uma repreensão que Jesus dava ali ao povo. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a voz, nem viste o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque aquele que me enviou não creste vós. Aí ele diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidar nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Olha aí. E não quereis vir a mim para ter vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outros vier em seu próprio nome, a esses aceitareis. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusá-los para com o Pai, a um que vos acusará, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresse em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos escritos, como crereis nas minhas palavras? Então a base aqui, nós vemos aqui que examinai as Escrituras, versículo 11, examinai as Escrituras, porque vós cuidar nela a vida eterna, disse o Senhor Jesus. Por que eu digo isso? O Salmo 1, versículo 5 diz: para o sábio ouvir é crescer, e em sabedoria é o instruído, ele adquire sábios conselhos. Como provérbio também 9:9, que diz que dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio, ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Por que o nosso tema é pesquisa? Teoria está ligada a conceito, a preceito, que é um desejo de possuir, alcançar algo, e um impulso que não é a determinação realizada. A teoria também é um conjunto de regras e leis mais ou menos sistematizada e aplicadas a uma área específica, e o conhecimento especulativo são métodos organizados de caráter hipotético e sintético, tá? É uma doutrina ou sistema de opinião e ideias sob dado, é tema. Eu afirmo que é uma filosofia especulativa, uma opinião, a prática a qualquer saber técnico ou aplicado. É uma transformação de fatos, das realidades. Teoria é um conhecimento não prático, é ideias independentes, é uma hipótese, e são explicações baseadas no conceito. Olha só, daquilo que pensamos ou achamos que estamos certos e outros errados. Pô, como você diz isso, pastor? É uma realidade, sabe por quê? Vamos aqui para Atos dos Apóstolos, capítulo 17, você vai me entender quando nós falamos especificamente sobre isso. E passando por Anfípoli e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E Paulo, como tinha por costume ter com ele por 3 sábados, disputou com ele sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse, ressuscitou dos mortos, e este
Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns dos que criam se ajuntaram com Paulo e Sila, e também uma grande multidão dos gregos religiosos, não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-lo para junto do povo. Porém, não achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, chamando esse que tem alvoroçado o mundo, e chegaram também até aqui. Os quais Jason recolheu, e todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há um outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviam essas coisas, e tendo, porém, recebido a satisfação de Jason dos demais, os soltaram, e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Sila a Bereia. E eles, chegando lá, e foram à sinagoga dos judeus. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom agrado receberam a palavra, examinando cada dia as Escrituras, e essas coisas se eram assim. De sorte que creram muito deles também mulheres gregas, da classe nobre, e não poucos varões. Bom, aí nós vemos que a base foi que a diferença dos de Tessalônica, já os de Bereia receberam com satisfação, credo, e pesquisaram, examinavam a cada dia. Então nós vemos aí que eles não se deixavam só se dominar pela fala. Porque existe teoria, conhecimento e prática. Prática é o conhecimento da teoria em ação. Não só base de ter conhecimento. Por que eu digo isso? Há uma repreensão de Jesus, porque eu tomo como base que os que andaram com Jesus, que foram os mais incrédulos, foram os discípulos. Por que você diz isso, pastor? Porque eles viram, foram ensinados e mesmo assim ficavam em dúvida na hora de executar. Mas Jesus dá uma repreensão e orientação aqui para eles tomarem atitude. Vamos aqui para o capítulo 24, versículo 36, que tem uma epígrafe que diz a aparição de Jesus aos 12. E diz aqui o versículo 36, e falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse, paz seja convosco. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que via algum espírito, estavam atônitos, estavam atemorizados, pensando que via algum espírito, tá? E eles lhe disse, por que estás perturbado? Porque sob tais pensamentos vai crescendo, vai estabilizando em vossos corações, ou seja, nas vossas mentes. Porque a vossa mente está pensando dessa forma definitiva. E ele lhes disse, porque estáis perturbado, porque sobem tais pensamentos ao vosso coração. Por que estão procedendo assim? Veja minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me. E vede, pois o espírito não tem carne, nem osso, como vede que eu tenho. Ele se apresentando e se mostrando a realidade para eles. E dizendo isso, lhe mostrou a mão e os pés. E não crendo, olha bem, eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhado, disse Jesus para eles, tem alguma coisa aí?
e possamos comer, para demonstrar que não é espírito, que vocês não estão vendo fantasma, que vocês não estão crendo na realidade. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe e um favo de mel, o que tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são essas palavras que vos disse, ainda convosco convinha que se cumprisse, que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu os olhos do entendimento, como a Bíblia diz que foi iluminado os olhos do nosso entendimento. Há essa diferença entre os que examinam, o que pesquisa, né? Não vive só de teoria. Então abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras, e disse-lhe: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Olha aí. E em seu nome pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunha. E eis que sobre vós enviarei a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. É importante ser revestido de poder. É por isso que eu sempre estou falando de dom de discernimento. Quando eles receberam o batismo com o Espírito Santo, automaticamente, alguns deles tiveram esse privilégio. E é por isso que eu sempre falo o que Paulo está sempre especificamente, que nos diz para buscar o dom de discernimento. Sabe por quê? Em 1 Coríntios 2, 12 a 16 diz: mas vós não recebeste, tá? O Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. E por quê? Para que possamos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Por isso que é necessário os dons de discernimento, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. Sabe por quê? O homem natural não compreende a coisa do Espírito de Deus. É por isso que fica aí nessa dúvida, nesse questionamento, se baseando em teoria. Porque lhes parece loucura e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente, mas o espiritual discerne tudo bem. E ele de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas há uma afirmação, que nós temos a mente de Cristo, porque foi iluminado os olhos do nosso entendimento. Então fica aí, não fica se baseando em teoria, de que pregaram, de que falaram, ou pesquisa, se aprofunda. Eles dizem que letra mata de raiva quem não quer ter conhecimento, quem não examina, quem não pesquisa, para não ficar transmitindo papagaiamente informação desinformada. Mas que Deus possa vos abençoar. Eu afirmo que Lefi Eswede Ayalela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Tenham todos um bom dia. Ficam na paz.